Paz do Senhor, Oséias 7 e 8. Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Vamos pensar um pouco nessa expressão? A Bíblia tem umas expressões bem legais, diferentes. Às vezes a gente não compreende o que quer dizer. Vamos compreender o que é um bolo que não foi virado. Primeiro vamos compreender quem foi Efraim, filho de José e Azenate. Lembra? Lá no Egito. E quando Jacó foi abençoar os meninos, os dois filhos de José, José e Levi não receberam herança entre as tribos. Por isso que os dois filhos de José entram na questão da herança. Quando Jacó foi abençoar esses meninos, ele abençoou com as mãos cruzadas. Porque Efraim é o filho mais novo, Manassés o filho mais velho, automaticamente, dentro da lei da primogenitura, o filho mais velho deveria receber a bênção maior. Mas quem recebeu a bênção maior foi Efraim. Compreendendo a sua filiação, filho de José, neto de Jacó, vamos analisar agora na questão territorial. Efraim fica no Reino do Norte. Com a morte do terceiro rei de Israel, Salomão, houve uma divisão territorial. Então, de um lado fica o que nós chamamos o Reino do Sul, o Reino de Judá, Roboão como rei, e nós temos no Reino do Norte o que nós chamamos de Israel, Samaria, Reino do Norte, rei Jeroboão. E Efraim faz parte desse território. Dali vem guerreiros, dali vem territórios importantes como Siló, dali vem uma dinastia de reis que se inicia com Jeroboão, então ele se torna importante. Uma tribo que cresceu, que se sobressaiu sobre algumas do seu tempo. Por que a Bíblia diz que Efraim é um bolo que não foi virado? Vamos compreender então essa ilustração, a questão do pão. Não mentaliza o pão que nós temos hoje, bolos recheados, pães, não. Era uma mistura da farinha com água, azeite de oliva, um pouquinho de sal, misturava e colocava-se para aquecer ou assar sobre pedras quentes, pedras aquecidas. Era uma espécie de panqueca, para você compreender. Assava de um lado, virava e tinha que assar do outro. Os mais pobres comiam, então, o que nós chamamos de pão de cevada, que era o mesmo processo, só com a cevada, que era mais barata. Aí tinha uma questão muito simples, tinha que assar bem dos dois lados. Então, quem estava cuidando precisava virar no tempo certo, para que não queimasse de um lado e não ficasse cru do outro. Ou seja, isso está nos trazendo uma lição de equilíbrio e temperamento. Por quê? A partir do versículo 1 começa uma relação. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como as maldades de Samaria, porque praticara a falsidade, o ladrão entra, o ladrão rouba lá fora, e não diz no seu coração que eu me lembro da maldade. Olha só, Deus está falando, vocês estão esquecendo de quem é que deu o território, de quem é que abençoou, vocês estão esquecendo de quem é o Deus de vocês. Vamos relembrar algumas coisas importantes. O Reino do Norte, na sua totalidade, teve reis que desprezaram a lei de Deus. E como Efraim faz parte desse povo, faz parte dessa região, é por isso que Deus está se referindo a essa tribo em especial. Versículo 3. Com a sua malícia alegram ao rei, com as suas mentiras aos príncipes. Opa, nós já olhamos. Iniquidade, mentira. 4. Todos são adúlteros. 5. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornam doentes com a excitação do vinho. Então, o que nós vemos aqui? Iniquidade, roubo, mentira, suborno aos reis, adultério, homens, príncipes entregues ao vinho, à bebida, à luxúria, ao prazer. E Deus não está nem um pouco contente com essa situação. Por isso que é usada essa comparação dizendo, Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, não adianta assar de um lado e não assar do outro. Aí na sequência vai dizendo, versículo 11, Efraim é como uma pomba enganada sem entendimento. Versículo 14, não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. O que isso quer dizer? Para os prazeres carnais, eles se ajuntam
Eles têm tempo, eles têm disponibilidade, mas para honrar e buscar a Deus, eles não têm tempo. Que lição nós podemos tirar aqui? Ora, mas eles não lutaram? Mas eles não trabalharam? Sim. Quem deu o reino? Deus. Quem abençoava a sua lavoura? Quem abençoava em todas as questões? Deus. Eles não deveriam lembrar de Deus como muitas vezes os povos fizeram no Antigo Testamento, quando estavam em aperto, quando estavam em seca, quando vinha a locusta, quando vinha o gafanhoto, quando vinha as pragas, quando vinha o exército inimigo. Não era se converter nesses momentos. Até porque uma conversão genuína, ela não faz com que a pessoa busque a Deus só quando está em aperto e tem interesse. A verdadeira conversão, que é o que Deus estava chamando a atenção para ter esse equilíbrio, era servir a Deus sempre. Primeiro, honrar a Deus sobre todas as coisas. O que Jeroboão fez? Levantou altares, construiu deuses, porque é feito com as próprias mãos, então ele construiu. E qual é o objetivo disso? Medo do povo ir adorar em Jerusalém, se rebelar contra ele, se dirigir e seguir a Roboão. Mas foi Deus que deu o reino, ele não precisava temer isso. Então, já que queria construir altares ou templos ali, então tivesse feito ao Deus Altíssimo, e não as divindades que existiam na época. Primeira prostituição é a prostituição espiritual. Como consequência vem a prostituição moral. Aqui tem um ponto muito importante. Eu me identifico com o Deus que eu adoro. Se o meu Deus é o Deus do prazer, se o meu Deus exige de mim holocaustos, se o meu Deus exige sacrifício humano, se o meu Deus exige prostituição como adoração, eu vou me submeter à vontade do meu Deus, do meu Senhor. Por isso que Deus estava dizendo para o povo, Efraim é um bolo que não foi virado. Vocês se voltaram para outros deuses, por isso estão fazendo a vontade deles. A vontade de Deus sempre foi a santificação moral do povo e a santificação espiritual. Efraim não conseguiu fazer isso. Que lição nós podemos tirar com essa simples frase? Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim com os povos se mistura. Nós somos chamados para servir a Deus em espírito, em verdade, culto racional, como a Bíblia nos ensina que espírito, alma, corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Não busquemos a Deus quando estivermos em aperto, em dificuldade e necessidade. Busquemos a Ele sempre. É um relacionamento. Relacionamento com Deus é igual um relacionamento conjugal. A Bíblia usa essa comparação. Se uma das partes no relacionamento conjugal cuida, ama, respeita, protege, cumpre com as obrigações e a outra parte não, esse relacionamento irá fluir? Irá sobreviver? Claro que não. Então, nesse caso, nós temos Deus, que no relacionamento com o povo abençoa, cuida, livra, protege. Aí, quando vem a parte do povo, aí eles esquecem. O pecado do povo. O que tem a ver o pecado? O pecado aflige Deus? Não. O pecado não atinge, não aflige, não tem interferência nenhuma em Deus. O pecado tem interferência em nós, no ser humano que peca. Então, quando a Bíblia diz para nós não pecar, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa com Deus. Claro que não. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo, não acontece nada com Ele. Mas acontece conosco. Vem a morte, vem a destruição, vem a desgraça, vem o inimigo. E sim, o pecado faz com que a mão, a proteção de Deus se retire de nós. Porque o pecado, na sua essência, é o quê? Rebeldia contra Deus. Então, quando nós pecamos e imediatamente nos tocamos e nos arrependemos e consertamos as coisas, tem um peso. Mas quando se torna uma prática constante, como foi o caso de Efraim, uma rebeldia aberta, voltada contra Deus, então Deus não tem o porquê de continuar nesse relacionamento. Deus chama esse povo a um equilíbrio, a santificação. E eu e você podemos aprender com isso também. No nosso relacionamento hoje com Cristo, com o nosso Deus. Não buscá-lo por necessidade, não buscá-lo por aperto, mas servi-lo por amor,
com integridade. Isso é ter um relacionamento com Deus. Servi-lo quando estamos sãos e quando estamos doentes. Servi-lo quando estamos bem ou quando estamos em pressão. Quando estamos sofrendo ou quando estamos felizes. É essa espiritualidade e esse equilíbrio que Deus quer que nós tenhamos. Aprendemos então com essa passagem e com essa frase tão simples, mas tão rica na sua essência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.